Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos estar falando da lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. É do dia 7 de junho de 2020. O texto áureo dessa lição diz assim: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão, exercitem o amor de Deus. Amém? A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, o versículo 14 ao 21. Diz assim: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender em todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Amados, aqui o apóstolo Paulo, ele está nos falando sobre o poder da intercessão, o poder que você tem de estar intercedendo pela obra de Deus, pela vida dos irmãos que cooperam juntamente com você. Ele diz assim, ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quanto isto é uma realidade, a tristeza dos irmãos nos toca, as dificuldades deles tomam o nosso coração e nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas, aquele que tudo pode. Então, na confiança de que Ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos. Amém? A introdução dessa lição diz bem assim: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo, ele passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Amém? Vamos aprender um pouco sobre oração e sobre intercessão. Vamos lá. O primeiro tópico diz assim: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor
com o pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações do crente. O apóstolo Paulo está pedindo que o poder do Espírito esteja sempre na vida dos seus filhos, que ele seja sempre na vida dos seus servos. E a presença de Cristo nos corações dos crentes. Vamos estar meditando mais sobre isso. Veja só. O ponto 1 do primeiro tópico diz assim: as riquezas da sua glória. Paulo, ele apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus e o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Vamos lá, irmão. O apóstolo Paulo aqui está falando que as riquezas da glória de Deus, a abundância da glória de Deus, as ricas bênçãos de Deus, e abundantes riquezas da sua graça, que significa que ele é possuidor de todas as glórias e é dispenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo, ele pede para que a igreja seja fortalecida com poder e que seja habitada por Cristo. Quer dizer, a presença de Cristo na igreja, que tem essa abundante graça, esse abundante poder, essa abundante riqueza, venha estar habitada na sua igreja, no meio do seu povo. Que a igreja, ela seja dotada de todo o poder de que Deus, ele pode conceder na vida dos seus filhos. Tem que ser algo de contínuo na vida dos seus servos. E aqui ele diz, Paulo, ele pede que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo e que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Quando a igreja ela tem o poder, tem essas riquezas de Cristo, o desenvolvimento espiritual na vida deles é constante. Não é uma coisa que acontece hoje e que amanhã não acontece. Quando a presença de Deus é na vida dos seus filhos, está na sua igreja, está operando no meio do seu povo, o seu crescimento e desenvolvimento espiritual é algo constante. Amém? A parte 2 diz assim, fortalecido com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. O poder de Deus na vida do homem, no seu interior, causa uma mudança profunda. Porque quando o homem, ele tem o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus está sobre a sua vida, a mudança interior é algo que acontece em sua vida. Porque a mudança, ela sempre vem do quê? Do interior do homem para fora. Não é uma mudança que vem de fora para dentro.
Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita no interior do homem. E aqui ainda está dizendo, esta petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. E ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do quê? Do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo está falando que essa mudança fosse uma coisa contínua, revigorada, com poder e, consequentemente, com seu fortalecimento diário. É maravilhoso você parar para pensar no que o apóstolo Paulo está falando. Ele está preocupado com a vida espiritual dos irmãos de Éfeso. Ele está preocupado com o seu fortalecimento diário. Então ele está intercedendo para que a vida dos irmãos venha a ter uma coisa consequente de mudança e de fortalecimento. E aqui ainda fala que atua no homem interior e que capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. As coisas que acontecem muitas vezes em nosso meio, às vezes acontece até na igreja. O homem muitas vezes ele não tem a capacidade de compreender. Mas o apóstolo Paulo, ele está pedindo que para o homem interior, que Deus o capacita e faz com que ele venha perseverar, a manter-se afastado do pecado e que ele possa compreender as coisas espirituais. Amém? Vamos na parte 3 aqui. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. E que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é atoikein, que significa habitação permanente em oposição. Habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. E assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Vamos lá. Aqui está dizendo, o apóstolo, aqui, ele orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, lá de Éfeso. E que também não significa que Cristo não habitasse, que não se fizesse presente na igreja lá em Éfeso. Aqui o verbo grego, atoikein, significa habitação permanente. Significa Cristo sempre presente na vida dos irmãos lá em Éfeso. É uma posição sobre a habitação temporária. Cristo, ele não é temporário em nossa vida.
Porque isso indica que a operação apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na igreja, na vida dos irmãos em Éfeso. O ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Amém, irmãos? Esse é o primeiro tópico que fala sobre corroborados com o poder do Espírito. Amém? Vamos continuar. Arraigados e fundados em amor. Na introdução desse segundo tópico, diz bem assim: o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Vamos lá, amor e virtude cristã. É um negócio tremendo. Veja só. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. O sinal dos discípulos de Cristo. A prova de filiação com Deus. E deve ser expresso por meio de atitude. Ou melhor, deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa revelação, o apóstolo, ele implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigados e alicerçado no amor. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e habitação em Cristo, o apóstolo ele clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Veja bem, o apóstolo tinha falado, rogado pelo poder do Espírito e habitação de Cristo no meio da igreja lá em Éfeso. Que a presença de Deus, o Espírito Santo, seja uma coisa contínua. Agora o apóstolo Paulo ele clama para que a igreja possa também compreender e praticar esse amor. Porque a gente falar sobre amor é uma coisa. Agora a gente praticar esse amor é bem diferente. Porque tem muitos que dizem que tem amor, mas as suas atitudes, o seu gesto, a sua postura não demonstra este amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação nenhuma. Você viu que coisa tremenda? Arraigados e fundados em amor. Isso compara os santos como que uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada, que indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação nenhuma. Quantas vezes nós já vimos árvores no meio dos jardins, da praia ou nas ruas da cidade, que elas tombaram com o temporal? Tu vai ver que a raiz dela não era profunda. Mas qualquer planta, qualquer árvore, ela estando com sua raiz bem profunda,
ela não vai ser arrancada e ela não vai ser de forma nenhuma retirada. Isso quer dizer que o amor de Deus em sua vida esteja em profundidade em sua vida, em seu ser. Poder das trevas, batalha, seja qual for que você ter, não vai afetar de forma nenhuma a sua vida espiritual. Aliás, Jesus Cristo, ele diz, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aflições, lutas, nós vamos ter. Deus nunca falou que nós não vamos ter. Você vai ter, mas você está alicerçado, sustentado em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total, olha só, pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessa expressão aponta para a vastidão do amor de Cristo. Em outras palavras, pela imensidão do amor de Cristo. A imensidão, olha, não existe altura, não existe largura, não existe profundidade, porque é uma imensidão o amor que Deus tem pela sua vida. É uma coisa que excede todo o entendimento. Indica que a lógica humana não pode mensurar, quer dizer, não pode medir o amor de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá. A imensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo ele pede que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que, por isso, devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? E só que coisa tremenda? Vamos lá. Aqui ele está falando, olha, que o Espírito ele pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Somente o Espírito Santo em nossa vida pode nos dar esse entendimento. Paulo ele pede que os crentes venham conhecer a intensidade desse amor de Cristo. Nós temos obrigação de entender, de procurar saber como é grande esse amor que Deus tem pela tua vida, pelas nossas vidas. Aqui a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Eu compreendo perfeitamente, porque muitas vezes nós demonstramos ou falamos que amamos os irmãos, sendo que muitas vezes a pessoa não suporta o seu irmão. Aguenta. Mas isso não é amor de Deus. O amor de Deus, a palavra de Deus, ela é muito clara. É uma coisa benigna. É afeto. É a sua natureza. É a forma como que você demonstra. Porque quando nós amamos os nossos irmãos, nós demonstramos
em nossas palavras e em nossas atitudes. E aqui o apóstolo ainda acrescenta esse pedido de oração para que os crentes eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Vamos lá. Vamos ao terceiro tópico, que fala sobre a bênção de Deus, ele excede o pensamento humano. Olha só, em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus ele é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. O que nós pedimos para Deus, nós estamos pondo o quê? Um limite. Porque nós pedimos algo e muitas vezes nós achamos que aquilo já é muito que nós estamos pedindo. Para Deus não existe limite. Porque o amor que Ele tem pelas nossas vidas é uma coisa tão imensurável, é tão grande, é tão infinito, que Ele pode dar aquilo que você pediu e muito mais. Aliás, o exemplo disso a gente vê de Salomão. Salomão pediu para Deus o quê? Sabedoria. E pediu também entendimento para que ele pudesse governar com sabedoria aquela nação. O que Deus ele deu? Deu sabedoria, deu entendimento, deu conhecimento e deu riquezas para Salomão. Mas vamos lá, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo ele lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Viu só? É que a magnitude do poder de Deus, ele é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e que pensamos. É o fato. Nós pedimos uma coisa e achamos muitas vezes que aquilo é muito. Para Deus não existe limite. Existe bênção. E quando Deus ele quer te conceder, ele dá em abundância. Veja só, isso indica que Deus ele pode fazer, ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo ele declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Veja só. Deus tem algo reservado para cada um de nós. Aqui diz que a mente humana ela é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nós nunca podemos medir, nós nunca vamos ter capacidade de calcular ou de imaginar as bênçãos que Deus ele tem para as nossas vidas. E aqui ainda o apóstolo Paulo ele está lembrando lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, diz assim, que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. O que Deus ele tem preparado para a vida dos seus filhos é uma coisa muito,
mas muito acima daquilo que nós imaginamos ou que nós pensamos. A coisa é grande. Você está preparado para a coisa grande? Se você não está preparado, se prepara, porque o que Deus tem para a sua vida é imenso. Essas instruções ainda mostram que o pensamento do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Os nossos são limitados, o de Deus ele é imenso. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e sua bênção disponível são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder que além das mais corajosas orações. Então, as pessoas fazem, às vezes ele entra com ousadia na presença de Deus, né? Porque entrarmos na presença de Deus é uma ousadia, porque Deus, ele é Deus, ele é supremo. E às vezes a pessoa entra na presença de Deus com ousadia, né? E não imagina a grandeza e o poder de Deus. Ele esquece que Deus, ele é Senhor. E dessa forma, muitas vezes a pessoa entra de uma forma corajosa em suas orações e pede com ousadia para Deus. E Deus, pela sua imensa misericórdia, ele te concede. Amém? Continuando, o convite para adoração. Paulo ele encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferida à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Deus, o apóstolo Paulo, ele escreveu trazendo coisas profundas e do mistério que foi revelado, que era sobre a igreja de Jesus Cristo, que foi falado na lição anterior. Mas agora ele está falando que dentro desse quadro todos, que das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, e da grandeza do poder de Deus, e da infinitude do amor de todas as bênçãos divinas, que excede a compreensão humana, ele agora está falando o quê? Que nós temos que apresentar diante de Deus e ser um verdadeiro adorador. Porque nós temos que adorar a Deus pela sua grandeza, nós temos que adorar a Deus pela sua imensa misericórdia, nós temos que adorar a Deus para aquilo que Ele nos tem concedido. Nós temos sempre que estar diante de Deus na posição de um verdadeiro adorador. Você é um adorador? Se você não é, passe a ser um adorador. Adore a Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dada ao nosso Deus. Para finalizar, aqui diz a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo, ele prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Veja bem, Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. A igreja ela não é para ser adorada.
Mas na igreja você tem que adorar a Deus. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos das instituições da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo, ele anela que essa postura de adoração, exaltação a Cristo, perdure por todas as gerações. E enfatiza seu pedido com a frase, para todo o sempre. O que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Amém? Vamos lá então. A glória, a adoração é devida a Deus. Adoração, nós temos que estar na igreja. A palavra de Deus nos ensina que temos que estar aqui em espírito e em verdade. Estar em comunhão com a glória de Deus, com o nosso Senhor, porque Ele vai estar recebendo a sua reverência, a sua adoração, a sua gratidão lá na igreja quando você estiver diante de nosso Deus. E temos que ter consciência de que Cristo ele se faz presente e que o Espírito Santo de Deus que habita em vós, ele se manifesta e te leva a você o desejo de adorar e de glorificar ao nosso Pai. E aqui ele finaliza que a igreja nunca terá a glória em si mesma, nunca vai ter mesmo a glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Amém? E para finalizar aqui, ele diz que por todas as gerações, enfatiza seu pedido com a frase, para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Amém? A conclusão desta lição de hoje diz assim, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha a ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém? Deus abençoe. A lição de número 11, do dia 14 de junho de 2020, traz como tema os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. É o tema do próximo domingo. Eu espero que você participe, que você compartilhe, e não somente nisso, se inscreva nesse canal, pode fazer perguntas se vocês quiserem, que nós vamos estar respondendo. Amém? Que Deus muito